Inocente e pura, ela mal conseguiu admitir que não sabia amar. E naquele instante, o milionário, tomado por um desejo inesperado, percebeu que queria ser o primeiro a ensinar seu coração. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Marina ainda conseguia sentir o cheiro de lírios que inundara a capela no dia do velório. Aquele perfume doce e sufocante que parecia grudar na pele, nos cabelos, na alma. 3 semanas tinham se passado desde que enterrara a mãe, e ainda acordava todas as madrugadas acreditando ouvir a voz suave de Helena chamando seu nome do outro quarto. Mas quando abria os olhos, encontrava apenas o silêncio pesado daquele apartamento em Perdizes, onde cada canto guardava uma lembrança que agora doía como vidro no peito. A manhã entrou pela janela sem pedir licença, trazendo consigo o barulho da cidade, acordando lá embaixo. Ônibus, buzinas, vozes apressadas de quem corria para não perder o horário. Marina permaneceu deitada por mais alguns minutos, observando as rachaduras no teto que conhecia de cor. 24 anos morando naquele lugar. 24 anos de histórias escritas entre aquelas paredes que agora não lhes pertenciam mais. O papel do despejo estava sobre a mesinha da sala, ao lado das contas de hospital que se acumulavam como lembretes cruéis de que amor não paga dívida, que dedicação não negocia com banco, que cuidar de alguém até o último suspiro tem um preço que poucos conseguem pagar. Seu pai, Reinaldo, já estava acordado quando ela saiu do quarto. Encontrou-o sentado à mesa da cozinha, com aquela postura curvada de quem carrega o mundo nas costas. Ele segurava uma xícara de café frio entre as mãos, o olhar perdido em algum ponto além da janela. Marina sentiu o coração apertar ao ver os fios brancos que tinham tomado conta da cabeça dele nas últimas semanas, as rugas que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia. Reinaldo sempre fora um homem de porte elegante, dono de uma pequena gráfica no Brás que sustentara a família com dignidade por mais de 30 anos. Mas a crise econômica, os clientes que sumiram, os fornecedores que passaram a exigir pagamento à vista, tudo isso foi corroendo aos poucos aquele império modesto que ele construíra com as próprias mãos. Bom dia, pai. Marina tocou de leve no ombro dele, sentindo a tensão ali acumulada. Ele virou o rosto, tentou esboçar um sorriso que não chegou aos olhos. Bom dia, filha. Conseguiu dormir? Ela mentiu com um aceno de cabeça, não queria preocupá-lo mais do que ele já estava. Sentou-se ao lado dele, serviu-se de café da garrafa térmica que estava sobre a mesa. O líquido desceu quente pela garganta, mas não trouxe o conforto que costumava trazer. Nada trazia conforto ultimamente. Eles ficaram ali, em silêncio compartilhado, cada um preso em seus próprios labirintos de preocupação e saudade. Foi Reinaldo quem quebrou o silêncio. Marina, precisamos conversar. A voz dele saiu mais rouca que o normal, carregada de um peso que ela conhecia bem. Era o tom que ele usava quando precisava dar notícias ruins, o mesmo que usou quando contou que a gráfica estava endividada, o mesmo de quando disse que não conseguiria mais pagar o plano de saúde particular da mãe. Ela segurou a xícara com mais força, preparando-se para o que viria. Ele puxou alguns papéis de dentro de um envelope pardo que estava sobre a cadeira ao lado. Documentos, boletos, cartas de cobrança. Marina conhecia aquela coleção de desgraças. Já tinha visto seu pai organizá-los e reorganizá-los dezenas de vezes, como se mudando a ordem pudesse mudar o conteúdo. Recebi uma proposta. Reinaldo falou devagar, escolhendo cada palavra como quem atravessa um campo minado. Uma proposta estranha, mas que pode resolver todos os nossos problemas. Marina franziu a testa, sentindo algo estranho se instalar no ar entre eles. Que tipo de proposta, pai? Ele suspirou fundo, passou a mão pelo rosto cansado. Um acordo empresarial. Algo que envolve você. Ela sentiu o estômago revirar. Envolver ela? Como assim? Pai, do que você está falando? Reinaldo finalmente a encarou, e Marina viu nos olhos dele uma mistura de vergonha, desespero e algo que se parecia muito com culpa. Tem um empresário, Gabriel Almeida. Você deve ter ouvido falar dele. Marina conhecia o nome, claro.
Todo mundo em São Paulo conhecia Gabriel Almeida. Ele era dono de uma das maiores construtoras e incorporadoras do país. Seu nome aparecia regularmente nas páginas de economia dos jornais, em listas de homens mais ricos e influentes do Brasil. Mas Marina nunca imaginaria que aquele nome, tão distante de sua realidade, pudesse de alguma forma se conectar à sua vida. O que ele tem a ver com a gente? A pergunta saiu cautelosa, quase com medo da resposta. Reinaldo respirou fundo antes de continuar. Ele precisa de uma esposa. Ou melhor, da imagem de uma esposa. Um casamento de fachada, contratual. 2 anos. Ele está disposto a pagar todas as nossas dívidas, quitar o apartamento, reerguer a gráfica. Tudo em troca de você aceitar esse acordo. O mundo pareceu parar por um instante. Marina ouviu as palavras, processou uma a uma, mas elas pareciam não fazer sentido juntas. Casamento? Contratual? Ela soltou uma risada sem humor, esperando que o pai dissesse que era uma piada de muito mau gosto. Mas Reinaldo continuava sério, aquele olhar pesado fixo nela. Você está falando sério? Pai, isso é loucura. Eu não posso. Eu não vou me vender desse jeito. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não é venda, Marina. É um acordo empresarial, um contrato de 2 anos com cláusulas claras. Você teria sua própria conta, sua independência. Seria apenas para eventos públicos, fotos, aparições. Ele não está pedindo nada além disso. Marina se levantou bruscamente, a cadeira raspando no piso com um som agudo. Não está pedindo nada além disso? Pai, está pedindo minha vida. 2 anos da minha vida fingindo ser algo que não sou. Ela começou a andar pela cozinha, a respiração acelerada, as mãos tremendo. Como isso chegou até você? Como esse homem soube de nós? Reinaldo baixou os olhos. Ele tem contatos em todos os lugares. Soube da nossa situação, investigou. Disse que você tem o perfil que ele procura. Alguém discreta, educada, que não vai criar problemas. O perfil. Marina sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Ela era um perfil agora. Um item em uma lista de requisitos. Mas debaixo da raiva havia algo mais. Algo que doía admitir. O desespero. A consciência muito clara de que não tinham saída. As dívidas eram reais, o despejo era real, a falência da gráfica era real. E seu pai, aquele homem que sempre fora seu herói, estava ali diante dela completamente derrotado, agarrando-se à única tábua de salvação que aparecera, por mais absurda que fosse. Marina voltou a se sentar, dessa vez mais devagar. Colocou o rosto entre as mãos, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. Por que ele precisa disso? Por que alguém como Gabriel Almeida precisa contratar uma esposa? Reinaldo explicou o que sabia. Gabriel tinha se envolvido em um escândalo recente. Sua ex-noiva, Verônica Castelo, uma socialite conhecida nos círculos da elite paulistana, tinha terminado o noivado de forma explosiva depois de ser flagrada em situações comprometedoras com um empresário rival. Mas ela, com sua lábia e conexões, conseguira virar o jogo na mídia, pintando Gabriel como um homem frio, controlador, incapaz de amar. A imagem dele, essencial para fechar grandes negócios, especialmente com investidores internacionais, que valorizavam estabilidade familiar, tinha ficado manchada. Ele precisava mudar essa narrativa. Precisava mostrar que era capaz de um relacionamento, de compromisso, mesmo que fosse tudo mentira, e eu seria a atriz nessa peça. Marina falou mais para si mesma do que para o pai. Reinaldo acenou com a cabeça. É uma escolha sua, filha. Eu nunca vou te obrigar, mas preciso que saiba que se recusar vamos perder tudo. O apartamento, a gráfica, tudo. Eu provavelmente vou precisar declarar falência pessoal. Cada palavra dele era uma lâmina, cortando as últimas esperanças de que houvesse outra solução mágica que ela não estivesse vendo. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelas bochechas. Pensou na mãe, em tudo que Helena fizera por ela, nos sacrifícios, no amor incondicional. Pensou no pai, naquele homem trabalhador que nunca pedira nada a ninguém, que sempre colocara a família em primeiro lugar. E agora,
Era ela quem precisava escolher: salvar a família ou salvar a si mesma. Quanto tempo eu tenho para decidir? A voz dela saiu fraca, quase inaudível. Ele quer uma resposta até amanhã. Tem uma reunião marcada se você aceitar. No escritório dele para discutir os termos do contrato. Reinaldo estendeu a mão, tocou levemente no braço dela. Filha, seja qual for sua decisão, eu vou entender. E vou te amar do mesmo jeito. Marina assentiu, incapaz de falar. Levantou-se, voltou para o quarto, fechou a porta. Deitou-se na cama, encarando novamente aquelas rachaduras no teto. E pela primeira vez, desde o funeral da mãe, chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que estava prestes a perder, por tudo que talvez nunca viesse a ter. A noite chegou e Marina ainda não tinha resposta. Sentou-se à janela do quarto, observando as luzes da cidade se acendendo uma a uma. São Paulo era assim, imensa e indiferente, seguindo seu ritmo, enquanto vidas individuais se despedaçavam em apartamentos pequenos. Ela pensou em simplesmente fugir, pegar o pouco que tinha e recomeçar em outro lugar, mas sabia que estava sendo covarde. Seu pai não tinha para onde fugir. As dívidas não desapareceriam. E ela, no fundo, sabia que já tinha tomado a decisão no momento em que ouvira a proposta. Porque era assim que ela era, sempre colocando os outros na frente, sempre cuidando, protegendo, sacrificando. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma clareza estranha. Não era paz, não era aceitação. Era apenas a compreensão de que algumas escolhas não são realmente escolhas, são caminhos inevitáveis disfarçados de decisões. Ela tomou banho, vestiu a melhor roupa que tinha, uma blusa azul marinho e uma calça social preta que usava em entrevistas de emprego. Prendeu os cabelos castanhos em um coque simples, passou um batom discreto. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Parecia mais velha, mais cansada. Parecia alguém que estava prestes a assinar um contrato com o destino. O escritório de Gabriel Almeida ficava em um dos prédios mais modernos da Avenida Faria Lima. Marina e Reinaldo chegaram pontualmente ao horário marcado. A recepção era toda em mármore e vidro, com uma vista panorâmica impressionante da cidade. Uma secretária elegante os recebeu com um sorriso profissional, pediu que aguardassem. Marina sentou-se em uma das poltronas de couro, as mãos suadas, o coração batendo descompassado. Olhou para o pai ao seu lado. Ele também estava nervoso. Ela percebia pela forma como tamborilava os dedos no braço da poltrona. Senhor Almeida vai recebê-los agora. A secretária indicou uma porta de madeira maciça no fundo do corredor. Eles se levantaram, caminharam, em silêncio. A porta se abriu e Marina entrou em uma sala ampla, decorada com um minimalismo sofisticado. Havia uma mesa enorme de vidro ao centro, estantes com livros que provavelmente nunca foram lidos, quadros abstratos nas paredes. E atrás da mesa, de pé, estava ele. Gabriel Almeida tinha 36 anos, mas sua postura transmitia a seriedade de alguém muito mais velho. Era alto, devia ter mais de 1,80 m, ombros largos, sob um terno cinza impecavelmente cortado. O rosto era de traços marcantes, maxilar definido, olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Cabelos negros, penteados para trás com precisão militar. Não sorriu quando os viu entrar. Apenas acenou brevemente com a cabeça, indicando as cadeiras à frente da mesa. Sentem-se. A voz era grave, controlada, sem nuances de emoção. Marina sentou-se, forçando-se a manter a postura ereta, a não demonstrar o quanto estava intimidada. Gabriel permaneceu de pé por mais alguns segundos, como se os avaliasse, antes de finalmente se sentar também. Ele abriu uma pasta que estava sobre a mesa, retirou alguns documentos. Presumo que seu pai já explicou os termos básicos do acordo. Marina apenas acenou afirmativamente, não confiava na própria voz. No momento, Gabriel continuou, aquele tom monocórdico que parecia ensaiado. O contrato é de 2 anos. Você se mudará para minha residência, participará de eventos sociais ao meu lado, manterá uma presença constante nas redes sociais como minha esposa. Em troca, quitarei todas as dívidas de sua família,
Comprarei este apartamento em nome de seu pai e investirei na recuperação da gráfica dele. Além disso, você receberá uma mesada mensal de R$ 50.000 para suas despesas pessoais. R$ 50.000. Marina ouviu o valor, mas ele pareceu irreal. Era mais do que ela ganhava em 6 meses trabalhando como tradutora freelancer. Gabriel continuou virando páginas do contrato. Haverá cláusulas de confidencialidade. Você não poderá revelar a natureza real deste casamento para ninguém, exceto seu pai, que já está ciente e assinou um termo de sigilo. Teremos quartos separados. Não haverá qualquer tipo de intimidade física entre nós, a menos que seja estritamente necessária para manter as aparências em público. Beijos protocolares, abraços, esse tipo de coisa. Mas nada além disso. Ele a encarou diretamente pela primeira vez, e Marina sentiu um frio percorrer a espinha. Os olhos dele eram gelo puro. Está claro? Está. A palavra saiu mais firme do que ela esperava. Gabriel assentiu e empurrou o contrato na direção dela. Há uma cláusula de rescisão antecipada. Se qualquer uma das partes descumprir os termos, o acordo se encerra imediatamente e todas as obrigações financeiras são revertidas. Ou seja, se você decidir desistir no meio do caminho, sua família voltará a dever tudo. Marina engoliu seco. Era uma prisão disfarçada de oportunidade. Ela pegou o contrato, folheou as páginas. Eram dezenas delas, repletas de termos jurídicos que mal conseguia compreender. Quanto tempo tenho para ler isso? O casamento está marcado para daqui a uma semana. No civil apenas. Uma cerimônia simples, apenas com as testemunhas necessárias. Gabriel falou como quem dita um relatório empresarial. Se quiser que seu advogado revise o contrato, pode levá-lo. Mas preciso da resposta até depois de amanhã. Marina olhou para o pai. Reinaldo estava pálido. As mãos fechadas em punhos sobre as próprias pernas. Ela voltou a fitar Gabriel, aquele homem que seria seu marido. Ele a observava com uma expressão completamente neutra, como se estivessem negociando a compra de um imóvel, não a vida dela. Posso fazer algumas perguntas? Pode. Gabriel recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. E se eu quiser trabalhar durante esses 2 anos? Ele considerou por um momento. Pode trabalhar desde que não interfira com os compromissos sociais que teremos. E quanto às minhas relações pessoais? Posso ver meus amigos, minha família? Gabriel estreitou os olhos levemente. Pode, desde que seja discreto. Não quero que pessoas de fora do seu círculo próximo descubram sobre o contrato. Aos olhos do mundo, somos um casal apaixonado. Marina sentiu o absurdo daquilo tudo, mas continuou. E você? Terá relacionamentos durante esse período? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Pela primeira vez, algo parecido com emoção passou por aquele rosto impassível. Raiva, talvez. Ou desconforto. Não. Minha vida pessoal também estará suspensa durante o contrato. O acordo exige exclusividade de ambas as partes, pelo menos publicamente. Gabriel se levantou, indicando que a reunião estava chegando ao fim. Mais alguma coisa? Marina balançou a cabeça. Ele estendeu a mão, um gesto formal e frio. Então aguardo sua resposta. A secretária acompanhará vocês até a saída. Marina apertou a mão dele, sentindo a firmeza daquele aperto, a temperatura gélida da pele. Não houve conexão, não houve calor humano. Era como apertar a mão de uma estátua. No caminho de volta para casa, dentro do metrô lotado, Marina segurava a pasta com o contrato contra o peito. Reinaldo estava ao seu lado, calado, respeitando o silêncio dela. Ela olhou ao redor, viu pessoas comuns voltando do trabalho, cansadas, preocupadas com contas, com filhos, com a vida. Vidas normais, apesar de difíceis. E ali estava ela, prestes a entrar em um mundo completamente diferente, um mundo de fachadas e mentiras, de luxo sem amor, de sobrenome sem identidade. Mas talvez, pensou ela enquanto o trem chacoalhava nos trilhos, talvez todos ali também usassem suas próprias máscaras. Talvez todos também tivessem seus contratos silenciosos com a vida. Talvez ela não fosse tão diferente assim, apenas mais honesta sobre a mentira que estava prestes a viver. Naquela noite, Marina assinou o contrato.
Não houve festa, não houve comemoração. Apenas sua assinatura ao lado da de Gabriel Almeida, nas últimas páginas daquele documento, que selava seu destino pelos próximos 2 anos. Quando colocou a caneta de volta sobre a mesa, sentiu como se tivesse assinado muito mais do que um papel. Tinha assinado uma versão de si mesma que ainda não conhecia. Uma Marina que seria esposa sem ser amada, que seria presença sem ser vista, que seria nome sem ser pessoa. E enquanto guardava sua cópia do contrato, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem eu vou ser quando isso acabar? Será que ainda vou me reconhecer no espelho? Será que ainda vou saber quem é Marina? Ou terei me perdido completamente no papel que vou representar? Mas essas perguntas ficaram sem resposta, flutuando no ar daquele apartamento em Perdizes, que em breve não seria mais seu, dissolvendo-se entre as rachaduras do teto que ela conhecia tão bem e que em poucos dias seriam apenas mais uma lembrança de uma vida que ficara para trás. A semana que separou a assinatura do contrato do dia do casamento passou como um borrão. Marina se viu presa em uma engrenagem que não podia parar, sendo empurrada de um compromisso para outro. Teve que ir a um estúdio fotográfico para fotos oficiais que seriam divulgadas nas redes sociais de Gabriel. O fotógrafo, um homem efusivo demais para o momento, pedia que sorrisse, que olhasse para a câmera com ternura, que imaginasse estar apaixonada. Ela tentou, mas cada clique soava como uma denúncia de sua própria farsa. Gabriel chegou atrasado, entrou no estúdio com aquela postura rígida, cumprimentou todos com educação automática e se posicionou ao lado dela sem sequer olhá-la nos olhos. Durante toda a sessão, ele manteve a mão na cintura dela com a delicadeza de quem segura um objeto frágil que não quer quebrar, mas também não quer tocar. As fotos ficaram perfeitas, segundo o fotógrafo. Lindas. Um casal de cinema. Marina viu as imagens na tela do computador e não se reconheceu. Aquela mulher sorridente ao lado daquele homem sério parecia uma estranha. Também precisou ir ao cartório para tratar da documentação. Assinou papéis, apresentou certidões, respondeu perguntas burocráticas. A funcionária que a atendeu, uma senhora, de óculos que devia estar naquele trabalho há décadas, comentou com um sorriso que eles faziam um casal bonito, que era raro ver casamentos civis tão elegantes nos dias de hoje. Marina agradeceu com um aceno de cabeça, incapaz de responder com palavras. Elegante, era essa a palavra que descreveriam sua mentira. Elegante, sofisticada, impecável, tudo menos verdadeira. O dia do casamento amanheceu nublado, com aquele céu cinza típico de São Paulo que parecia refletir o estado de espírito dela. Marina acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. Passou a madrugada olhando para o teto, pensando em tudo que estava deixando para trás. Não apenas o apartamento, mas uma versão de si mesma. A Marina que tinha sonhos simples, que acreditava em amor verdadeiro, que imaginava um dia se casar de branco em uma igreja pequena, cercada de pessoas que realmente amava. Essa Marina estava sendo enterrada junto com a mãe, substituída por uma versão contratual de si mesma. Levantou-se, tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas o corpo, mas também tentar levar embora um pouco da angústia que carregava. Olhou-se no espelho embaçado, passou a mão pela superfície, revelando seu reflexo aos poucos. Os olhos, castanhos, estavam inchados de tanto chorar escondida. A pele, normalmente clara e saudável, estava pálida, cansada. Ela tentou se convencer de que estava fazendo a coisa certa, que estava salvando sua família, que 2 anos passariam rápido. Mas a verdade é que estava apavorada. Apavorada de se perder nessa mentira, apavorada de nunca mais conseguir voltar a ser quem era. O vestido que escolhera para o casamento estava pendurado na porta do guarda-roupa. Não era branco, era um bege claro, discreto. Ela o comprara em uma loja de departamentos com o dinheiro que conseguiu, vendendo as últimas joias que tinha. Da mãe, um colar de pérolas e uns brincos de ouro que Helena guardava para ocasiões especiais. A ironia não passou despercebida. Estava usando o dinheiro das memórias da mãe para comprar o vestido de um casamento falso. Vestiu-se devagar,
cada movimento parecendo ter um peso enorme. Prendeu os cabelos em um meio coque, deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto. Passou uma maquiagem leve, apenas para disfarçar o cansaço. Calçou um sapato nude de salto médio, o único que tinha que combinava com o vestido. Quando ficou pronta, olhou-se no espelho mais uma vez. Parecia uma noiva. Mas não, se sentia como uma. Seu pai bateu na porta do quarto. "Posso entrar?" A voz dele estava embargada. Marina abriu a porta e encontrou Reinaldo parado ali, de terno escuro, os olhos marejados. Ele a olhou de cima a baixo e uma lágrima escorreu pelo rosto dele. "Você está linda, filha, igualzinha à sua mãe no dia que casei com ela." Marina sentiu um nó na garganta. Abraçou o pai com força, sentindo o cheiro do perfume velho que ele sempre usava, aquele cheiro de segurança que conhecia desde criança. "Pai, eu tenho medo." A confissão saiu em um sussurro. Reinaldo apertou o abraço. "Eu sei, minha filha, eu sei. Mas você é forte, mais forte do que imagina. E esses 2 anos vão passar. Vai ver que passa rápido." O carro que Gabriel enviou para buscá-los chegou pontualmente. Era uma Mercedes preta com vidros escuros, dirigida por um motorista de uniforme, que não disse uma palavra além do cumprimento formal. Marina entrou no banco de trás com o pai, a bolsa pequena apertada contra o corpo. Olhou pela janela enquanto o carro deslizava pelas ruas. Viu o bairro onde crescera ir ficando para trás. As padarias que frequentava, pracinha onde brincava quando criança. A banca de jornal onde seu pai comprava o exemplar todo domingo. Tudo ia sumindo no retrovisor, como se estivesse deixando não apenas um lugar, mas uma vida inteira. O cartório ficava em uma região nobre da cidade, próxima à Avenida Paulista. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com aquela arquitetura clássica que contrastava com os arranha-céus ao redor. Marina desceu do carro e viu Gabriel já esperando na entrada. Ele vestia um terno azul marinho impecável como sempre, o cabelo perfeitamente arrumado. Ao lado dele estavam 2 pessoas que Marina não conhecia, provavelmente as testemunhas. Gabriel olhou para ela quando se aproximou, um olhar rápido que a avaliou da cabeça aos pés, mas não disse nada. Nenhum elogio, nenhum comentário, apenas um aceno de cabeça antes de entrar no prédio. A cerimônia foi rápida e mecânica. O juiz de paz, um senhor de meia-idade com voz monótona, leu os artigos do Código Civil que regiam o matrimônio. Falou sobre deveres e direitos, sobre fidelidade e respeito mútuo. Marina ouvia as palavras, mas elas pareciam vazias, ocas. Como poderia haver fidelidade em algo que era falso desde o princípio? Como poderia haver respeito mútuo quando um via o outro como peça de contrato? Quando chegou a hora dos votos, ela repetiu as palavras que o juiz dizia, a voz saindo baixa, mas firme. Gabriel fez o mesmo, aquela voz grave, sem nenhuma emoção, como se estivesse fechando um negócio no escritório. As alianças foram trocadas. Gabriel pegou a mão dela, fria e suada, e deslizou o anel de ouro no dedo dela. Marina fez o mesmo, sentindo o metal gelado contra a pele dele. Então, veio o momento que ela mais temia. O juiz anunciou que poderiam selar a união com um beijo. Gabriel se virou para ela, colocou as mãos nos ombros dela, aproximou-se devagar. O beijo foi técnico, calculado, lábios se tocando por 2 segundos exatos, apenas o suficiente para cumprir o protocolo. Não houve calor, não houve sentimento. Foi como beijar uma parede. Quando se afastaram, Marina viu um flash. Uma das testemunhas tinha tirado uma foto, provavelmente a pedido de Gabriel, para as redes sociais. A prova visual da mentira agora existia, eternizada em pixels. Após a assinatura dos documentos, já eram oficialmente casados. Senhor e Senhora Almeida, o juiz anunciou com um sorriso cordial. Marina sentiu o sobrenome novo pesar sobre ela como uma roupa que não servia. Eles saíram do cartório. Gabriel cumprimentou as testemunhas, pessoas de sua empresa que Marina não conheceria melhor do que naquele momento. Reinaldo abraçou a filha, segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, filha. Nunca esqueça disso. Marina acenou. Não conseguia falar sem desmoronar. Gabriel a esperava ao lado do carro, olhando o relógio discretamente. Precisamos ir.
Tenho uma reunião às 3. No caminho para a mansão, o silêncio dentro do carro era sufocante. Gabriel mexia no celular, respondendo e-mails, completamente alheio à presença dela. Marina olhava pela janela vendo a cidade passar. Deixaram a região central e foram em direção aos jardins, onde as ruas ficavam mais arborizadas, as casas maiores, os muros mais altos. Após cerca de 40 minutos, o carro entrou em uma rua particular, passou por um portão alto com segurança e estacionou em frente a uma mansão imponente. Marina olhou para aquela construção de 3 andares, toda em tons claros, com jardins impecavelmente cuidados, e sentiu-se minúscula. Essa é sua casa agora, Gabriel falou enquanto descia do carro. Marina seguiu, suas pernas tremendo levemente. A porta principal se abriu e uma senhora de aparência maternal surgiu. Ela devia ter seus 70 anos, cabelos brancos presos em um coque, olhos gentis por trás de óculos de leitura. Vestia um vestido simples, mas limpo, um avental por cima. Ao contrário de Gabriel, ela sorriu ao ver Marina. Bem-vinda, querida. Meu nome é Dona Teresa, sou a governanta da casa. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Marina agradeceu, sentindo pela primeira vez, desde que entrara naquele mundo, uma pontinha de calor humano. Gabriel entrou na casa deixando a maleta no hall de entrada. Dona Teresa, mostre o quarto para ela. Preciso fazer umas ligações. Ele subiu as escadas sem esperar resposta, sem se despedir, sem olhar para trás. Marina ficou ali parada, ainda processando que aquele seria seu cotidiano pelos próximos 2 anos. Dona Teresa tocou levemente em seu braço. Venha, querida. Vou te mostrar a casa. Elas subiram as escadas, Marina observando cada detalhe. Tudo era luxuoso, mas frio. Móveis caros, mas sem personalidade. Quadros modernos nas paredes, mas sem alma. Parecia mais um showroom de revista de decoração do que um lar. O quarto que Dona Teresa mostrou ficava no 2º andar, no lado oposto ao quarto de Gabriel. Era espaçoso, com uma cama king size, um closet enorme, banheiro privativo com banheira. As cores eram neutras, bege e branco, nada muito marcante. Suas coisas já estavam lá, as poucas malas que tinham sido buscadas do apartamento nos dias anteriores. Parecia tão pouco, tão insignificante naquele espaço imenso. Dona Teresa abriu as cortinas, deixando a luz entrar. É um quarto lindo, não é? Marina concordou por educação, mas não conseguia sentir aquilo como dela. Era um quarto de hotel, provisório, impessoal. Se precisar de qualquer coisa, é só tocar o interfone. Dona Teresa apontou para um aparelho na parede. Tem um na cozinha também. Faço as refeições, cuido da limpeza, da roupa, mas se preferir privacidade é só me avisar. Marina agradeceu. Sentou-se na beirada da cama após a governanta sair. Ficou ali, no silêncio daquele quarto imenso, ouvindo os sons distantes da casa, vozes abafadas, portas se fechando, o vento batendo nas janelas. Sentiu-se mais sozinha ali, naquela mansão cheia de cômodos, do que jamais se sentira no apartamento pequeno em Perdizes. Os dias seguintes foram uma adaptação dolorosa. Gabriel saía muito cedo, antes mesmo do sol nascer. Marina acordava com o som da porta da garagem se fechando. O carro dele saindo. Ele só voltava tarde da noite, muitas vezes depois que ela já tinha se recolhido ao quarto. Quando se cruzavam pela casa, ele a cumprimentava com um aceno de cabeça, perguntava se estava tudo bem e seguia em frente. Não havia conversas, não havia tentativa de aproximação. Era como se fossem 2 estranhos dividindo o mesmo teto, mantendo uma distância segura um do outro. Marina tentava ocupar os dias, explorava a casa, conhecia cada cômodo. Havia uma biblioteca enorme no 1º andar, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que pareciam nunca terem sido abertos. Ela passava horas ali, lendo, tentando se distrair. Também havia uma sala de música, com um piano de cauda imponente no centro. Ela não sabia tocar, mas às vezes entrava ali só para sentar e olhar o instrumento, imaginando que tipo de música poderia sair daquelas teclas. Dona Teresa se tornara sua única companhia real.
A governanta cozinhava pratos deliciosos, sempre perguntava se Marina tinha gostado, se precisava de algo diferente. Conversavam na cozinha, enquanto Dona Teresa preparava as refeições. A senhora contava histórias de quando Gabriel era criança, de como ela o criara praticamente sozinha após a mãe dele ir embora. Foi uma situação muito difícil para ele, Dona Teresa comentou um dia, descascando batatas sobre a pia. A mãe simplesmente saiu uma noite e nunca mais voltou. Ele tinha apenas 10 anos. O pai sempre foi ausente, vivia mais no escritório do que em casa. Então sobrou para mim cuidar dele. Marina ouvia com atenção, tentando entender o homem que era seu marido. Ele sempre foi assim, tão fechado? Dona Teresa suspirou, olhando pela janela. Nem sempre. Ele era uma criança alegre, sabe? Adorava brincar, rir, mas depois que a mãe foi embora, algo se fechou dentro dele. Como se tivesse construído um muro para não sentir mais aquela dor. E com o tempo, o muro ficou tão alto que ele mesmo não consegue mais sair de trás dele. As palavras da governanta ficaram ecoando na mente de Marina. Ela começou a ver Gabriel de outra forma. Não mais apenas como o homem frio que comprara sua presença, mas como alguém que também carregava feridas. Isso não justificava a frieza dele, mas pelo menos explicava. Uma noite, Marina acordou com sede. Desceu para a cozinha, pensando que todos já estariam dormindo. Mas ao passar pelo corredor do primeiro andar ouviu um som. Música. Piano. Ela parou, encostou-se à parede apenas ouvindo. Era uma melodia melancólica, tocada com uma delicadeza que contrastava completamente com a rigidez que Gabriel demonstrava no dia a dia. As notas fluíam com uma emoção crua, quase dolorosa. Marina ficou ali de pé no corredor escuro, ouvindo aquela música que parecia ser a única forma dele se expressar. Nos dias seguintes, ela começou a reparar em outros detalhes. A forma como ele apertava a mandíbula quando estava estressado. O jeito que passava a mão pelo cabelo quando estava concentrado. As olheiras que nunca desapareciam. Completamente. Mostrando que ele também não dormia bem. Gabriel era um prisioneiro tanto quanto ela. Só que a prisão dele era interna, construída por ele mesmo ao longo de anos, tentando sobreviver à dor do abandono. A primeira aparição pública deles como casal foi em um jantar beneficente no Hotel Unique. Marina estava nervosa. Escolheu um vestido preto simples que Gabriel mandara uma personal shopper entregar. Ela se arrumou sozinha, prendeu os cabelos em um coque elegante, passou uma maquiagem mais elaborada. Quando desceu a escada, Gabriel já a esperava no hall. Ele a olhou e, pela primeira vez, Marina viu algo diferente naqueles olhos. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Você está bem, ele disse. E, embora fosse apenas um comentário seco, para Marina, soou quase como um elogio. No carro, a caminho do evento, Gabriel explicou as regras. Vamos estar sendo observados o tempo todo. Precisamos parecer confortáveis um com o outro. Toque meu braço de vez em quando. Sorria quando eu falar. Olhe para mim como se estivesse interessada no que digo. Marina acenou, sentindo-se como uma atriz recebendo instruções de cena. E você vai fazer o mesmo? Ele hesitou antes de responder. Vou tentar. Havia algo quase vulnerável naquele tentar, como se estivesse admitindo que fingir sentimentos não era sua especialidade. O evento foi exatamente como Marina imaginava. Pessoas elegantes, conversas superficiais, sorrisos ensaiados. Gabriel a apresentava como sua esposa, e ela sorria, apertava mãos, aceitava cumprimentos. Algumas mulheres a olhavam com inveja mal disfarçada, outras com curiosidade. Marina sabia o que pensavam. Como ela conseguira conquistar Gabriel Almeida? O que ela tinha de especial? Se soubessem a verdade, pensou Marina, se soubessem que não havia conquista nenhuma, apenas um contrato frio e uma conta bancária. Em um momento da noite, Marina se afastou para ir ao banheiro. Quando voltava, ouviu vozes vindas de um corredor lateral. Uma delas era feminina, aguda, familiar apenas por fotos que tinha visto online. Verônica, a ex-noiva. Marina não queria ouvir, mas ficou paralisada quando escutou seu próprio nome. A nova esposa dele? Por favor.
É apenas uma tentativa patética de limpar a imagem. Aposto que ele está apagando ela. Gabriel nunca vai amar ninguém. É incapaz disso. Eu passei 3 anos com ele e nunca vi uma emoção genuína. É um robô. Frio. Vazio. A voz de Verônica era venenosa, cheia de ressentimento. Marina sentiu uma onda de raiva subir. Não por si mesma, mas por Gabriel. Aquela mulher não tinha direito de falar assim dele. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e entrou no corredor. Verônica estava com 2 amigas, todas vestidas de forma exagerada, maquiagens pesadas, joias chamativas. Elas pararam de falar quando viram Marina. Com licença, Marina disse, passando por elas com a cabeça erguida. Verônica a segurou pelo braço. Espera aí. Você é a nova esposa, não é? Marina se virou, encarando a mulher. Sou. Verônica soltou uma risada sem humor. Boa sorte. Você vai precisar. Viver com aquele bloco de gelo não é fácil. Marina poderia ter ficado calada, era o mais seguro. Mas algo dentro dela se recusou. Ela se aproximou de Verônica, olhou nos olhos dela. Sabe, pelo que percebi, você fala muito sobre uma pessoa que supostamente superou. Deve ser difícil aceitar que ele seguiu em frente, e você ficou presa no ressentimento. Verônica ficou boquiaberta. As amigas dela também. Marina não esperou resposta. Simplesmente se virou e voltou para o salão. O coração batia acelerado, as mãos tremiam, mas ela se sentia estranhamente forte. Quando voltou para a mesa, Gabriel a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Está tudo bem? Ele perguntou baixo. Está, ela respondeu sentando-se ao lado dele. Gabriel continuou olhando para ela por mais alguns segundos, como se tentasse ler algo em seu rosto, antes de voltar a atenção para a conversa na mesa. Mas Marina notou. Pela primeira vez, ele tinha se preocupado. Pela primeira vez, tinha perguntado se ela estava bem não por protocolo, mas por algo que se parecia com cuidado genuíno. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era diferente, menos pesado de alguma forma. Gabriel olhava pela janela, os dedos tamborilando levemente no joelho. Marina também estava quieta, processando a noite. Foi quando ele falou, a voz saindo baixa. Você se saiu bem hoje, na festa. Marina olhou para ele surpresa. Obrigada. Ele acenou com a cabeça, ainda sem olhar para ela. E obrigado por não deixar que Verônica te afetasse. Eu vi vocês no corredor, então ele tinha visto. Marina não sabia o que dizer. Ela não merece ter poder sobre você, Marina finalmente respondeu. Sobre nenhum de nós. Gabriel finalmente a encarou, e Marina viu algo diferente naqueles olhos escuros. Não era calor, ainda não. Mas era menos gelo, era o começo de algo. Talvez respeito. Talvez reconhecimento. Você é diferente do que eu imaginava, ele disse. E antes que Marina pudesse perguntar o que ele imaginava, Gabriel já tinha voltado a olhar pela janela, encerrando a conversa. Mas aquelas palavras ficaram flutuando no ar do carro, plantando uma pequena semente de possibilidade em meio ao concreto daquele casamento contratual. As semanas foram passando e Marina começou a perceber mudanças sutis na rotina da mansão. Gabriel ainda saía cedo, ainda voltava tarde, mas agora às vezes tomava o café da manhã antes de sair. Sentava-se à mesa da cozinha, lia o jornal enquanto bebia café preto, e quando Marina descia, ele a cumprimentava. Não era muito, apenas um bom dia seguido de uma pergunta sobre como ela tinha dormido. Mas para quem antes passava por ela como se fosse invisível, aquilo era progresso. Marina respondia, sempre educada, sempre mantendo uma distância segura. Não queria se iludir. Não queria acreditar que havia algo além do contrato. Uma manhã, Gabriel surpreendeu a todos ao anunciar que trabalharia de casa naquele dia. Dona Teresa quase deixou cair a xícara que segurava. Em 15 anos nunca tinha visto ele fazer isso. Gabriel se trancou no escritório, mas a presença dele na casa mudava tudo. Marina se pegou andando mais devagar pelos corredores, evitando fazer barulho, como se a simples existência dela pudesse incomodá-lo. Por volta do meio-dia, a campainha tocou.
Era a entrega de um almoço japonês que Gabriel tinha pedido. Dona Teresa foi atender, mas Gabriel surgiu no hall antes que ela pegasse as sacolas. É para 2, ele disse, olhando na direção de Marina, que estava na sala. Pensei que pudéssemos almoçar juntos. Tem assuntos que precisamos discutir. Marina seguiu Gabriel até a sala de jantar, o coração acelerado, sem saber por quê. Ele arrumou as caixas sobre a mesa, abriu uma a uma. Sushi, sashimi, temaki, misoshiro. Tudo impecavelmente apresentado. Sente-se, ele indicou a cadeira. Marina obedeceu, ainda sem entender o que estava acontecendo. Gabriel serviu sake em 2 taças pequenas, empurrou uma na direção dela. Temos um jantar importante na semana que vem. Investidores japoneses estão considerando uma parceria de 200 milhões para um projeto de infraestrutura. Ele falou enquanto separava os palitinhos. Preciso que você esteja lá, obviamente. Vestido formal, comportamento impecável. Eles são muito tradicionais. Valorizam família, estabilidade. Vão fazer perguntas sobre nós, sobre nosso casamento. Precisamos estar alinhados nas respostas. Marina acenou, pegou um pedaço de sushi com os palitinhos. Gabriel continuou. Vamos dizer que nos conhecemos há 6 meses. Um amigo em comum nos apresentou. Você me encantou com sua simplicidade e inteligência. Eu a conquistei com persistência. Nos casamos rápido porque quando você sabe, você sabe. Ele recitou tudo aquilo como quem lê um roteiro sem emoção. Marina mastigou devagar, sentindo o gosto do peixe fresco na boca, mas sem conseguir apreciar realmente. Tem mais alguma coisa que eu precisa saber sobre eles? Sobre a cultura japonesa, protocolo? Gabriel a olhou com uma expressão que mesclava surpresa e algo parecido com interesse. Você conhece a cultura japonesa? Marina deu de ombros. Estudei um pouco. Fiz alguns cursos de idiomas ao longo dos anos. Japonês era um deles. Ele parou com os palitinhos no ar, olhando para ela, como se a visse pela primeira vez de verdade. Você fala japonês? A voz dele tinha uma nota diferente, algo que Marina não conseguiu identificar. Falo. Não fluentemente, mas me viro bem. Estudei durante 3 anos. Foi uma das formas que encontrei de trabalhar como tradutora freelancer. Gabriel recostou-se na cadeira, ainda processando aquela informação. Por que nunca mencionou isso? Marina sentiu uma pontada de irritação. Você nunca perguntou, nunca quis saber nada sobre mim além do que estava no contrato. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel desviou o olhar, voltou a comer. Tem razão. Não perguntei. Eles terminaram o almoço em um silêncio desconfortável. Marina agradeceu pela refeição e se levantou para sair, mas Gabriel a chamou. Marina. Ela se virou. Obrigado por estar fazendo isso. Sei que não é fácil. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu. Mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Era a primeira vez que ele reconhecia o sacrifício dela. A primeira vez que demonstrava algo parecido com gratidão. Na noite do jantar com os investidores japoneses, Marina se arrumou com cuidado especial. Escolheu um vestido azul marinho, elegante mas discreto, que ia até os joelhos. Prendeu os cabelos em um coque baixo, usou maquiagem suave. Quando desceu, Gabriel já a esperava. Ele vestia um terno cinza escuro, gravata azul, abotoaduras de prata. Olhou para ela e, pela primeira vez, realmente a viu. Você está linda, ele disse, e não soou automático. Soou sincero. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Gabriel hesitou antes de oferecer o braço. Vamos. O restaurante escolhido era um japonês, tradicional no bairro da Liberdade, todo decorado com elementos orientais autênticos. Os investidores já estavam esperando em uma sala privativa. Eram 3 homens, todos por volta dos 50 anos, vestidos de forma impecável. Gabriel os cumprimentou com reverências respeitosas. Apresentou Marina. Ela fez o mesmo, curvando-se levemente, mostrando o respeito apropriado. Os homens pareceram apreciar o gesto. Sentaram-se todos ao redor de uma mesa baixa, em almofadas sobre tatames. Marina se acomodou com a postura correta, mantendo as costas retas, as mãos sobre o colo. A conversa começou em inglês, Gabriel apresentando o projeto,
mostrando números, projeções. Marina permaneceu quieta, observando. Mas à medida que o jantar avançava, ela percebeu que algo não estava indo bem. Os investidores faziam perguntas cada vez mais técnicas. Gabriel respondia, mas havia uma tensão crescente no ar. O líder do grupo, o Sr. Tanaka, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, começou a demonstrar ceticismo. Em um dado momento, ele se virou para os colegas e falou algo em japonês. Presumindo que ninguém entenderia, comentou com desdém sobre a arrogância de Gabriel, sobre como ele parecia mais interessado em lucro do que em parceria real, sobre como não confiavam em alguém que tinha uma reputação tão conturbada com mulheres. Marina sentiu o sangue ferver, não pela forma como falavam de Gabriel, mas pela falta de respeito. Ela esperou o momento certo, quando houve uma pausa na conversa, e se virou para o Sr. Tanaka. Falou em japonês, com sotaque cuidadoso, mas correto. Com todo respeito, Sr. Tanaka, eu entendo sua preocupação, mas gostaria de compartilhar minha perspectiva, se me permitir. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Os três japoneses a olharam com surpresa evidente. Gabriel também estava chocado, mas tentou não demonstrar. Sr. Tanaka, após alguns segundos, acenou para que ela continuasse. Marina respirou fundo e começou a falar, ainda em japonês. Meu marido pode parecer focado nos números, mas isso é porque ele entende que uma parceria sólida precisa de fundações concretas. Ele não está interessado apenas em lucro, mas em construir algo duradouro. Quando nos casamos, ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse que os melhores projetos são aqueles onde todos os envolvidos crescem juntos, onde o sucesso é compartilhado. É assim que ele vê esta parceria. Não como uma transação, mas como o início de uma relação de longo prazo. Ela fez uma pausa, viu que tinha a atenção completa deles. Quanto à sua preocupação sobre estabilidade pessoal, posso apenas dizer que às vezes as pessoas precisam passar por tempestades para valorizar a calmaria. Gabriel encontrou essa calmaria em nós, em nossa família. Sr. Tanaka estudou Marina por longos segundos. Então, lentamente, um sorriso apareceu em seu rosto. Você tem sabedoria, além de sua idade, Sra. Almeida, e sua dedicação ao seu marido é evidente. Ele se virou para Gabriel, agora falando em inglês. Sua esposa nos convenceu mais do que todos os seus números, Sra. Almeida. Uma mulher assim ao seu lado diz muito sobre o homem que você se tornou. Os outros dois investidores concordaram acenando com as cabeças. A atmosfera na sala mudou completamente. O restante do jantar transcorreu em um clima amigável e, ao final, Sr. Tanaka estendeu a mão para Gabriel. Vamos assinar a parceria. Mas quero que sua esposa participe das reuniões futuras. Ela entende o que muitos empresários esquecem, que negócios são feitos entre pessoas, não apenas entre empresas. No caminho de volta para casa, Gabriel estava em silêncio. Mas era um silêncio diferente dos anteriores. Havia algo pesando nele, algo que ele queria dizer, mas não sabia como. Finalmente, quando já estavam chegando na mansão, ele falou: Você salvou aquele negócio. Eu estava perdendo eles, e você virou o jogo completamente. Marina olhou pela janela. Você teria conseguido eventualmente. Não. Gabriel interrompeu, a voz mais firme. Não teria. Eu estava sendo arrogante, como sempre sou. Você mostrou a eles algo que eu não consigo mostrar. Humanidade. Ela se virou para encará-lo. Você tem humanidade, Gabriel. Só não deixa as pessoas verem. Ele segurou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Por que fez aquilo? Por que me defendeu? Você não precisava. Não está no contrato. Marina pensou na resposta. Porque estava certo. Porque você merecia justiça. E porque talvez eu esteja começando a entender que você não é apenas o homem frio que finge ser. Gabriel a encarou. E pela primeira vez, Marina viu algo quebrando por trás daqueles olhos. Uma rachadura no gelo. Obrigado, ele disse. E dessa vez a palavra carregava um peso emocional que ela não esperava. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Gabriel começou a fazer perguntas. Queria saber sobre a vida dela, sobre como tinha aprendido japonês,
sobre que outros idiomas falava. Marina contou sobre os cursos noturnos que fazia enquanto trabalhava durante o dia, sobre o sonho que tinha de um dia viajar pelo mundo, conhecer culturas diferentes. Gabriel ouvia com atenção genuína, fazendo mais perguntas, parecendo realmente interessado. Também começou a compartilhar coisas sobre si mesmo. Pequenos fragmentos de início, como peças de um quebra-cabeça que ela estava montando devagar. Uma noite, Marina desceu para pegar água e encontrou Gabriel na sala de música, sentado ao piano. Ele tocava aquela mesma melodia melancólica que ela já tinha ouvido antes. Dessa vez, ela não ficou escondida. Entrou na sala, encostou-se na parede, apenas ouvindo. Gabriel percebeu sua presença, mas não parou de tocar. Quando terminou, o silêncio entre eles era diferente. Menos pesado, quase confortável. "É bonito", Marina disse suavemente. "Você toca muito bem." Gabriel olhou para as teclas do piano. "Minha mãe me ensinou", antes de ir embora. Marina sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe sem que Dona Teresa tivesse contado. Ela se aproximou devagar, sentou-se no banco ao lado dele. "Quer falar sobre isso?" Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então, como se uma represa tivesse se rompido, começou a falar. Contou sobre a mãe, sobre como ela era linda, talentosa, cheia de vida. Sobre como, aos poucos, foi mudando, ficando mais distante, mais triste. Sobre a noite em que ela simplesmente arrumou uma mala e foi embora, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia mais. Ele tinha 10 anos. Acordou no dia seguinte e ela não estava mais lá. O pai contratou detetives, mas nunca a encontraram. "Ou nunca quiseram encontrar", Gabriel disse, a voz amargurada. Marina colocou a mão sobre a dele, que descansava sobre as teclas. "Sinto muito. Deve ter sido devastador." Gabriel olhou para a mão dela sobre a sua, não se afastou. "Passei anos me perguntando o que tinha feito de errado. O que eu poderia ter sido para fazê-la ficar?" Ele respirou fundo. "Eventualmente, parei de me perguntar. Construí muros. Convenci-me de que não precisava de ninguém, que emoções eram fraquezas. Funcionou por um tempo, até que não funcionou mais." Marina apertou levemente a mão dele. "Emoções não são fraquezas, Gabriel. São o que nos torna humanos." Ele finalmente a olhou nos olhos. "Você acredita nisso mesmo depois de tudo que passou? Depois de perder sua mãe, de ter que aceitar esse acordo?" "Eu acredito especialmente por causa disso." "Tudo", Marina respondeu. "Porque se eu deixasse a dor me endurecer, se eu construísse muros como você, eu perderia a única coisa que a minha mãe me deixou. A capacidade de amar, de sentir, de me importar." Eles ficaram ali, sentados lado a lado no banco do piano, as mãos ainda conectadas, e pela primeira vez desde que aquele casamento de fachada começara, Marina sentiu algo real acontecendo. Não era amor, ainda não, mas era conexão. Era o início de algo que poderia se tornar verdadeiro se eles deixassem. Gabriel começou a envolver Marina mais nas negociações da empresa. Descobriu que ela não apenas falava japonês, mas também tinha noções de mandarim, espanhol e francês. Sua capacidade de se conectar com pessoas de diferentes culturas se tornou um ativo valioso. Ele a convidava para reuniões, pedia sua opinião, ouvia suas sugestões. Marina se viu gostando daquele trabalho, sentindo-se útil de uma forma que ia além do papel de esposa de fachada. Estava contribuindo de verdade, fazendo diferença. Mas nem tudo era progresso. Gabriel ainda tinha momentos de recaída, de voltar àquela frieza automática, especialmente quando algo o estressava no trabalho ou quando se sentia vulnerável demais. Nesses momentos, ele se fechava, voltava a tratá-la com distância formal. Marina aprendia a reconhecer os sinais, a dar espaço quando necessário, mas também aprendia a não aceitar a frieza passivamente. Em uma ocasião, após ele ter sido particularmente grosseiro com ela na frente de funcionários, Marina o confrontou. Esperou até estarem sozinhos, depois entrou no escritório dele sem bater. "Você não tem o direito de me tratar desse jeito", ela disse.
a voz firme, mas controlada. Eu sei que temos um contrato. Eu sei que isso não é real. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver fazendo minha parte, você vai me tratar com respeito. Gabriel levantou os olhos dos papéis que estava revisando, surpreso pela ousadia dela. Eu não fui grosseiro. Você foi, sim. Me interrompeu, desqualificou minha opinião, me tratou como se eu fosse uma idiota. E eu não sou. Eu salvei seu negócio com os japoneses. Estou salvando sua imagem. Então você vai aprender a me respeitar, Gabriel. Ou eu pego minhas coisas e vou embora. Contrato ou não. Ela estava blefando sobre ir embora. Não podia fazer isso sem destruir sua família. Mas ele não sabia disso. Gabriel se levantou, contornou a mesa, ficou frente a frente com ela. Por um momento, Marina pensou que ele fosse explodir, que fosse colocá-la no lugar dela. Mas então ele fez algo inesperado. Baixou a cabeça, passou a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Você tem razão. Eu fui grosseiro. E você não merecia. Ele a encarou. E Marina viu cansaço naqueles olhos. Às vezes eu não sei como ser diferente. Passo tanto tempo usando essa máscara que ela gruda em mim. Mas isso não é desculpa. Me desculpe. Marina não esperava o pedido de desculpas. Ficou ali processando, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade real dele. Obrigada por reconhecer. Gabriel acenou, voltou para trás da mesa, mas antes de se sentar falou novamente. Marina. Ela esperou. Você está certa sobre outra coisa também. Isso, ele fez um gesto entre eles, está começando a ficar menos sobre o contrato e mais sobre algo real. Pelo menos para mim. Não sei o que fazer com isso. Não sei como lidar. O coração de Marina disparou. Ela não estava preparada para aquela confissão. Talvez a gente descubra juntos, ela disse suavemente. Um dia de cada vez. E foi assim que eles começaram uma dança delicada, entre o contrato e o sentimento, entre o fingimento e a verdade. Marina se pegava olhando para Gabriel de forma diferente, não mais apenas como o homem que comprara sua presença, mas como alguém que estava tentando, à sua maneira torta e difícil, se abrir. E Gabriel, por sua vez, começou a buscar a presença dela. Perguntava sua opinião sobre coisas que não tinham nada a ver com negócios, sobre filmes, livros, sobre a vida. Às vezes jantavam juntos, não por obrigação, mas porque queriam. A conversa fluía mais facilmente a cada dia. Eles riam juntos, coisa que Marina nunca imaginou que aconteceria. Mas debaixo de toda aquela evolução, havia uma regra não dita que ambos ainda respeitavam religiosamente. Não se apaixonar era a única forma de sobreviver àqueles 2 anos e sair inteiros do outro lado. Marina repetia isso para si mesma toda noite antes de dormir. Não se apaixone, Marina. Isso não é real, ele não é seu. Isso tem prazo de validade. Mas o coração, ela estava descobrindo, não obedece a contratos. Os meses foram passando e a linha entre fingimento e realidade ficava cada vez mais embaçada. Marina acordava e a primeira coisa que fazia era se perguntar se veria Gabriel no café da manhã. Quando o via, seu dia começava melhor. Quando não o via, sentia uma pontada de decepção que tentava esconder até de si mesma. Eles tinham desenvolvido uma rotina estranha, mas confortável. Algumas manhãs, tomavam café juntos. Gabriel lia trechos do jornal em voz alta. Marina comentava, eles discutiam política, economia, trivialidades. Parecia tão natural, tão real, que Marina precisava se lembrar constantemente de que havia um prazo, de que tudo aquilo tinha data para acabar. Gabriel começou a fazer coisas que surpreendiam Marina, pequenos gestos que não faziam parte do contrato, que não serviam para manter as aparências, porque ninguém estava vendo. Uma manhã ela desceu e encontrou sobre a mesa da cozinha um livro que tinha comentado casualmente dias antes, dizendo que queria ler, mas não tinha encontrado em lugar nenhum. Ele simplesmente estava ali, embrulhado, com um bilhete simples. Achei para você. Marina segurou aquele livro contra o peito, sentindo algo estranho e assustador florescendo dentro dela. Era cuidado. Era atenção. Era ele demonstrando que ouvia, que se importava. Outra vez,
Marina mencionou durante o jantar que estava com saudades de um restaurante pequeno perto de seu antigo apartamento, um lugar simples que servia a melhor feijoada da cidade. No sábado seguinte, Gabriel apareceu na sala onde ela lia, as chaves do carro na mão. Vamos sair. Vista algo confortável. Marina obedeceu, curiosa, sem fazer perguntas. Ele dirigiu por quase 1 hora até chegarem ao bairro de Perdizes, estacionou em frente ao restaurante que ela tinha mencionado. Pensei que pudéssemos matar sua saudade, ele disse, e havia algo quase tímido na forma como falou, como se estivesse inseguro se tinha feito a coisa certa. Eles entraram no restaurante humilde, com suas mesas de fórmica e cadeiras desemparelhadas, tão diferente dos lugares sofisticados, onde normalmente apareciam juntos. Marina sentiu os olhos arderem. Ele tinha se lembrado, tinha se importado o suficiente para trazê-la ali. Sentaram-se em uma mesa no canto, pediram a feijoada, e pela primeira vez, Marina viu Gabriel verdadeiramente relaxado. Sem o terno, apenas uma camisa simples e jeans, o cabelo levemente bagunçado pelo vento, ele parecia mais jovem, mais leve. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada, riram de histórias bobas, e quando seus olhares se cruzavam, havia algo ali que nenhum dos dois ousava nomear. Marina também tinha seus próprios segredos começando a pesar, porque a verdade é que ela estava se apaixonando. Lutava contra isso todos os dias, mas era como tentar segurar água entre os dedos. Escorria, inevitável. Ela se pegava pensando nele durante o dia, imaginando o que ele estaria fazendo, se estaria comendo direito, se estaria estressado. Quando ele chegava em casa, ela sentia um alívio absurdo, como se o mundo voltasse a fazer sentido. E nas poucas vezes em que ele a tocava, mesmo que fosse apenas a mão dela para ajudá-la a descer do carro, Marina sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Uma noite, havia um evento beneficente em um museu no centro da cidade. Marina vestiu um vestido verde esmeralda que Gabriel tinha mandado entregar. Tomara que caia, elegante e sofisticado. Quando desceu a escada e o viu esperando, parou no meio do caminho. Gabriel a olhava de uma forma que nunca tinha olhado antes. Não era avaliação, não era aprovação protocolar. Era puro deslumbramento. Você está deslumbrante, ele disse, a voz saindo rouca. Marina sentiu o rosto esquentar. Você também está muito bem. E era verdade. Ele vestia um smoking preto impecável, o cabelo penteado para trás, e Marina pensou que nunca tinha visto um homem tão bonito. No evento, eles dançaram pela primeira vez. Não porque precisavam manter as aparências, ninguém estava prestando atenção neles naquele momento, mas porque a música começou a tocar, uma valsa suave, e Gabriel simplesmente estendeu a mão para ela. Dança comigo? Marina colocou a mão na dele, deixou que ele a conduzisse até o salão. Ele a puxou para perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela com uma delicadeza que contrastava com toda a sua força. Eles se moveram juntos pela pista, e Marina sentiu como se estivessem flutuando. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois, Alice e tu, música, e aquele momento suspenso no tempo. Gabriel a segurava mais perto do que o necessário, o rosto dele próximo ao dela. Marina podia sentir o calor emanando dele, o perfume amadeirado que ele usava, a respiração dele tocando levemente seu rosto. Quando a música terminou, eles pararam, mas não se soltaram imediatamente. Ficaram ali, olhando um para o outro, tão perto que Marina podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos escuros dele. Gabriel levantou a mão livre, tocou levemente o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha. Marina prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Por um momento, ela pensou que ele fosse beijá-la. Um beijo de verdade, não aqueles técnicos e vazios que davam para as câmeras. Mas então alguém os chamou. A bolha estourou, e Gabriel se afastou, a mão caindo, o momento perdido. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era carregado de coisas não ditas. Marina olhava pela janela, tentando acalmar o turbilhão dentro dela. Gabriel dirigia concentrado,
mas ela percebia a tensão em seus ombros, na forma como segurava o volante. Quando chegaram à mansão, ele desligou o carro, mas não saiu. Imediatamente. Ficaram ali, no silêncio da garagem, apenas o som da respiração deles. Marina. Ele começou, a voz baixa. Ela se virou para encará-lo. Eu preciso te contar uma coisa, algo que eu fiz e que você merece saber. O tom dele fez um alerta soar na mente de Marina. Ela sentiu o estômago revirar. O que foi? Gabriel passou a mão pelo rosto, parecendo lutar consigo mesmo. Lembra quando você começou a sair sozinha, para ver seu pai, suas amigas? Marina acenou. Ele respirou fundo. Eu coloquei um rastreador no seu celular. O mundo pareceu parar. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Você fez o quê? A voz dela saiu em um sussurro incrédulo. Gabriel continuou, as palavras saindo atropeladas. Eu sei que foi errado. Eu sei. Mas eu precisava saber onde você estava, se estava segura. Você estava se tornando importante demais, e eu não sabia lidar com isso. Marina abriu a porta do carro, desceu, precisava de ar. Gabriel desceu também, tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, fazendo-o parar. Você me rastreou? Me espionou? Durante quanto tempo? Ele baixou a cabeça. 3 meses. Marina soltou uma risada sem humor, as lágrimas começando a escorrer. 3 meses. Você passou 3 meses me vigiando, invadindo minha privacidade, me controlando. E ainda tem coragem de dizer que fez isso porque eu era importante? Isso não é importar, Gabriel. Isso é possessão. Isso é doença. Ela começou a andar em direção à casa, mas Gabriel a seguiu. Marina, por favor, me deixa explicar. Ela se virou bruscamente. Explicar o quê? Como você justifica isso? Ah, espera, deixa eu adivinhar. Você ia dizer que foi para me proteger, certo? Que o mundo é perigoso, que você precisava ter certeza de que eu estava bem. Gabriel ficou em silêncio, confirmando exatamente o que ela tinha dito. Marina balançou a cabeça, desacreditada. Sabe qual é a parte mais triste disso tudo? É que eu estava começando a acreditar. Estava começando a achar que você tinha mudado, que esse gelo estava derretendo, que tinha algo real acontecendo entre nós. Mas você não mudou nada. Você só ficou melhor em esconder o quanto é controlador. Não é isso, Gabriel finalmente falou, a voz saindo desesperada. Eu mudei, Marina. Você me mudou. Mas eu não sei como lidar com isso. Não sei como sentir sem tentar controlar. Não sei como me importar sem ter medo de perder. Marina limpou as lágrimas do rosto. Então você admite que está tentando me controlar? Que tem medo? Gabriel deu um passo à frente. Eu admito. Admito tudo. Estou com medo, Marina. Estou apavorado. Porque pela primeira vez em mais de 20 anos eu me importo com alguém. Pela primeira vez eu sinto. E é aterrorizante. Quando você sai, fico pensando se vai voltar. Quando você demora, imagino 1000 cenários de coisas ruins que poderiam acontecer. Eu sei que é errado, eu sei que é doentio, mas é o que sinto. E você... acha que eu não sinto medo? Marina gritou, toda a emoção represada finalmente saindo. Você acha que é fácil para mim estar aqui? Me apaixonando por alguém que me comprou, por alguém que deixou claro desde o início que isso é temporário, que tem prazo de validade? Eu acordo todos os dias me lembrando que isso não é real, que você não é meu, que em pouco mais de 1 ano tudo isso acaba, e eu volto para minha vida como se nada tivesse acontecido. O silêncio que seguiu foi absoluto. Gabriel a olhava com uma expressão de choque puro. Você está apaixonada por mim? Marina percebeu o que tinha acabado de confessar. Colocou as mãos no rosto, tentando esconder as lágrimas que agora caíam livremente. Gabriel se aproximou, devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia sair correndo a qualquer momento. Marina. Ela balançou a cabeça, recuando. Não. Não se aproxima de mim agora. Não depois do que você fez. Mas Gabriel não parou. Continuou andando até estar bem à frente dela. Marina, eu também estou apaixonado por você. As palavras saíram baixas, mas firmes. Estou apaixonado e não sei o que fazer com isso. Por isso, o rastreador.
Por isso o controle. Porque eu sou um desastre emocional que não sabe amar sem machucar. Marina finalmente olhou para ele, viu as lágrimas nos olhos dele também. Pela primeira vez, viu Gabriel Almeida completamente despido de sua armadura, vulnerável, assustado, humano. Isso não justifica o que você fez, ela disse, a voz tremendo. Não justifica. Eu sei, ele concordou. E vou remover o rastreador agora, na sua frente. Nunca mais vou invadir sua privacidade assim. Mas preciso que saiba que não foi por querer te controlar como se você fosse um objeto. Foi porque eu não consigo pensar direito quando se trata de você. Você virou o centro de tudo, Marina, e isso me apavora porque eu nunca permiti que ninguém se tornasse isso. Marina não sabia o que fazer com aquelas confissões. Parte dela queria abraçá-lo, dizer que entendia, que também estava apavorada. Mas a outra parte, a parte racional, sabia que o que ele tinha feito era uma violação séria. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Gabriel acenou, respeitando. Quanto tempo você precisar? Mas Marina, por favor, não desista de nós. Ainda não. Ela o olhou, aquele homem complicado e ferido que tinha entrado em sua vida através de um contrato frio e que agora ocupava cada pensamento dela. Eu não sei se existe um nós, Gabriel. Talvez só exista um contrato que confundimos com sentimentos. Não é confusão, ele insistiu. O que sinto por você é a coisa mais real que já senti na vida. Marina balançou a cabeça. Como eu posso acreditar nisso depois do que você fez? Como eu sei que isso não é só mais uma forma de controle? Gabriel deu um passo para trás, dando espaço para ela. Você não sabe, não agora. Mas vou passar cada dia provando. Vou te mostrar que posso ser diferente, que posso confiar, que posso amar sem aprisionar. Se você me der essa chance. Marina olhou para aquele rosto que conhecia tão bem agora, aqueles olhos que não escondiam mais o gelo. Apenas cansaço e esperança. Ela suspirou, sentindo o peso de tudo aquilo. Remova o rastreador. Agora. Gabriel pegou o celular dela que estava na bolsa, mexeu em algumas configurações, mostrou a ela o aplicativo sendo desinstalado. Pronto. Acabou. Marina pegou o telefone de volta, verificou. Realmente tinha ido embora. Obrigada. Eles ficaram ali, na entrada da mansão, 2 metros de distância entre eles que pareciam quilômetros. Eu vou dormir, Marina finalmente disse. Estou cansada. Gabriel acenou. Boa noite, Marina. Ela começou a subir as escadas, mas parou no meio, olhou para trás. Gabriel. Ele olhou para cima, esperançoso. Eu aceito que você se apaixonou. Aceito que está com medo. Mas medo não justifica controle. Se isso vai ter alguma chance de funcionar, você precisa aprender a confiar. Não apenas em mim, em nós. Eu vou aprender, ele prometeu. Vou tentar. Marina assentiu e continuou subindo. Quando chegou ao quarto, fechou a porta, encostou-se nela e finalmente permitiu que o choro viesse com força total. Chorou pela confusão de sentimentos, pelo medo de estar fazendo a escolha errada, pela raiva do que ele tinha feito misturada com a compreensão de por que ele tinha feito. Chorou porque se apaixonar não era parte do plano. Não estava no contrato e agora ela estava presa em algo que não sabia como terminar. Nos dias seguintes, Gabriel manteve distância, respeitando o pedido dela. Mas Marina percebia os esforços dele. Ele deixava bilhetes pela casa, pedindo desculpas, explicando que estava em terapia, que estava realmente tentando entender seus próprios padrões destrutivos. Marina lia aqueles bilhetes, guardava todos em uma gaveta sem saber muito bem por quê. Talvez porque, apesar de tudo, ela queria acreditar que pessoas podiam mudar, que amor podia curar, que eles tinham uma chance. Uma semana após a revelação, Marina estava na biblioteca quando Gabriel bateu na porta. Posso entrar? Ela acenou afirmativamente. Ele entrou, ficou na entrada, mantendo distância. Eu contratei um terapeuta. Tive minha primeira sessão ontem. Estou começando a entender de onde vem esse meu medo de abandono, essa necessidade de controlar. Não vai ser rápido,
mas estou comprometido em trabalhar nisso. Marina fechou o livro que estava lendo. Fico feliz por você, de verdade. Gabriel assentiu. Também quero que saiba que conversei com meu advogado. Sobre o contrato, podemos modificá-lo se você quiser, torná-lo mais justo. Marina franziu a testa. Modificar como? Gabriel respirou fundo. Remover a cláusula de reversão financeira. Mesmo que você decida ir embora, sua família não vai perder nada. O dinheiro é de vocês, independente do que aconteça entre nós. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Você está fazendo isso de verdade? Gabriel acenou. Estou. Porque você tinha razão. Isso não deve ser uma prisão. Você deve estar aqui porque quer, não porque se sente obrigada. Marina se levantou. Caminhou até ele. Gabriel, eu não sei se a gente vai conseguir superar isso. Não sei se conseguimos transformar um contrato em algo real. Mas quero tentar. Se você realmente está disposto a mudar, eu quero tentar. Gabriel soltou um suspiro de alívio, como se estivesse segurando a respiração desde que entrara na sala. Eu estou. Estou disposto a fazer o que for preciso. Marina estendeu a mão. Então vamos fazer um novo acordo. Não escrito, não contratual. Apenas uma promessa entre duas pessoas que estão tentando descobrir o que são, uma para a outra. Gabriel pegou a mão dela, a segurou com firmeza, mas também com cuidado. Ele a puxou levemente. Marina se aproximou. E pela primeira vez, desde que tudo tinha explodido, eles se abraçaram. Um abraço de verdade, longo, apertado, cheio de tudo que não conseguiam dizer com palavras. Marina sentiu o coração dele batendo contra o seu, dois ritmos diferentes tentando encontrar sincronia. E pela primeira vez em dias, ela sentiu que talvez, apenas talvez, eles conseguissem. As semanas que se seguiram ao confronto trouxeram uma mudança palpável na dinâmica entre Marina e Gabriel. Não era perfeito, longe disso. Havia ainda momentos de tensão, instantes em que o velho Gabriel ressurgia com sua necessidade de controle. Mas agora, quando isso acontecia, ele percebia, pedia desculpas, se corrigia. Marina via o esforço genuíno e isso significava mais do que ela conseguia expressar. Ele estava em terapia 2 vezes por semana. Voltava dessas sessões visivelmente abalado, mas também mais leve, como se cada encontro com o terapeuta removesse uma camada de armadura que ele carregava há anos. Uma noite após um jantar tranquilo onde tinham conversado sobre tudo e sobre nada, Gabriel pegou a mão de Marina sobre a mesa. Posso te mostrar uma coisa? Ela acenou curiosa. Ele a levou até o escritório, abriu uma gaveta trancada de sua mesa, retirou uma caixa de madeira antiga. Sentou-se no sofá de couro, Marina ao seu lado, e abriu a caixa com cuidado reverente. Dentro havia cartas, dezenas delas, amareladas pelo tempo. São da minha mãe, ele disse suavemente. Encontrei escondidas no sótão há alguns anos, mas nunca tive coragem de ler, até agora. Meu terapeuta me encorajou. Disse que eu precisava enfrentar o que realmente aconteceu, não a versão que construí na minha cabeça. Marina segurou a mão dele, sentindo-a tremer levemente. E o que você descobriu? Gabriel respirou fundo. Que ela não me abandonou porque não me amava. Ela tinha problemas sérios de saúde mental. Depressão profunda, crises de ansiedade. Naquela época, ninguém falava sobre isso, ninguém tratava. Meu pai negava, dizia que ela era fraca, dramática. Ela tentou pedir ajuda, mas ninguém ouviu, até que chegou um ponto em que ela não aguentou mais. Nas cartas, ela pede desculpas. Diz que me ama mais do que tudo, mas que precisa ir embora antes que faça algo pior. Antes que me machuque de verdade. Ele parou, a voz embargada. Ela não me deixou porque eu não era suficiente. Ela foi embora para me proteger, da forma errada, mas foi o único jeito que ela achou. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Sentiu a dor daquele menino de 10 anos que passou a vida achando que tinha sido rejeitado quando na verdade tinha sido amado de uma forma imperfeita, quebrada, mas ainda assim, amor. Ela abraçou Gabriel. Sentiu ele tremer contra ela, finalmente permitindo que a dor de décadas saísse. Eles ficaram assim por muito tempo.
Marina segurando aquele homem que estava se despedaçando para poder se reconstruir. Sinto muito, Gabriel. Sinto muito por tudo que você passou. Ele se afastou levemente, limpou o rosto com as costas da mão. Sabe o que meu terapeuta disse? Que eu passei a vida punindo as pessoas ao meu redor pela dor que senti, construindo muros, testando, afastando antes que pudessem me deixar. E fiz isso com você também. Mas você ficou. Mesmo quando dei todos os motivos para ir embora, você ficou. Marina tocou o rosto dele com ternura. Fiquei porque vi através dos muros. Vi quem você realmente é embaixo de tudo isso. Gabriel segurou a mão dela contra seu rosto, virou e beijou a palma dela. Foi um gesto tão íntimo, tão carregado de emoção, que Marina sentiu o coração disparar. Marina, eu te amo. Eu sei que já disse antes, mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu entendo o que significa. Não é sobre posse, não é sobre controle. É sobre querer que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. É sobre estar disposto a deixar você ir, se for isso que você precisa. É sobre te escolher todos os dias, não porque um contrato diz, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Antes que Marina pudesse responder, antes que pudesse dizer que também o amava, que também não conseguia imaginar a vida sem ele, Gabriel a beijou. Mas não foi como os beijos protocolares que davam para as câmeras. Foi real, profundo, cheio de tudo que não conseguiam expressar com palavras. Marina correspondeu, sentindo como se estivesse finalmente chegando em casa depois de uma longa jornada. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, as testas encostadas, os corações batendo acelerados. Eu também te amo, Marina sussurrou. Te amo de uma forma que me assusta. Gabriel sorriu, e era um sorriso verdadeiro, não aquele, protocolar e frio. Vamos nos assustar juntos, então. Aquela noite marcou uma virada. Eles não dormiram em quartos separados. Marina foi para o quarto de Gabriel, ou ele foi para o dela. Ela não se lembrava direito depois porque a única coisa que importava era que estavam juntos. Conversaram até o amanhecer, dividindo sonhos, medos e histórias de infância. Fizeram planos que iam além dos 2 anos do contrato. Falaram sobre lugares que queriam conhecer juntos, sobre como seria viver sem as máscaras, sobre a possibilidade de um futuro real. E quando finalmente dormiram, entrelaçados, Marina sentiu uma paz que não sentia há meses. As semanas seguintes foram as mais felizes que Marina já tinha vivido. Gabriel era um homem transformado, ou melhor, estava se tornando a versão dele que sempre esteve escondida. Ele ria mais, tocava mais, dizia "eu te amo" sem que parecesse doloroso. Levava Marina para lugares que ela mencionava querer conhecer, surpreendia ela com pequenos gestos de carinho. E Marina, por sua vez, se permitiu relaxar, se permitiu acreditar que aquilo era real, que o contrato tinha se tornado obsoleto, porque o que sentiam um pelo outro ia muito além de qualquer papel assinado. Mas foi nesse período de felicidade que Marina começou a notar mudanças em seu corpo. Cansaço excessivo, enjoos matinais, sensibilidade nos seios. A princípio, atribuiu ao estresse, às mudanças emocionais. Mas quando a menstruação atrasou, uma segunda e depois uma terceira semana, ela não pôde mais ignorar. Uma tarde, enquanto Gabriel estava no escritório, ela saiu discretamente, foi até uma farmácia longe da mansão, comprou 3 testes de gravidez diferentes. Voltou para casa, trancou-se no banheiro, fez os 3 testes com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as embalagens. Positivo. Os 3. Marina sentou-se no chão frio do banheiro, olhando para aqueles testes, tentando processar. Estava grávida. Grávida de Gabriel. Ela colocou a mão sobre a barriga ainda lisa, sentindo uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Medo, alegria, pânico, amor. Tudo ao mesmo tempo. Eles não tinham planejado isso, não estava no contrato. Mas de alguma forma fazia sentido. Era como se o universo estivesse dizendo que o que eles tinham era real o suficiente para criar vida. Marina precisava contar para Gabriel, mas estava apavorada.
Não pela reação dele, ela achava que ele ficaria feliz, especialmente depois de toda a evolução que tinham vivido juntos. Mas estava apavorada porque aquilo tornava tudo mais real, mais permanente. Não havia mais como fingir que quando o contrato acabasse, eles poderiam simplesmente seguir caminhos separados. Havia uma criança agora, uma vida que conectaria eles para sempre. Ela decidiu esperar o momento certo, preparar as palavras, talvez fazer algo especial. Queria que fosse um momento bonito, não algo solto no meio de um jantar qualquer. Mas antes que Marina pudesse encontrar o momento perfeito, as coisas começaram a desmoronar. Gabriel estava sob pressão enorme no trabalho. Um grande projeto tinha encontrado problemas. Investidores ameaçavam se retirar. A imprensa estava em cima dele. Marina via o estresse acumulando. Via ele voltando aos velhos hábitos de se fechar, de trabalhar até tarde, de pular refeições. Ela tentava ajudar, mas ele afastava gentilmente, dizendo que precisava resolver sozinho. E Marina, lidando com os enjoos da gravidez que ainda mantinha em segredo, tentava ser compreensiva, dar espaço. Uma noite, Gabriel voltou particularmente tenso. Marina tinha preparado um jantar leve, esperando que pudessem conversar, que ela pudesse finalmente contar sobre o bebê. Mas Gabriel mal tocou na comida. Ficou mexendo no celular o tempo todo, respondendo e-mails. Marina tentou puxar conversa, mas ele estava distante, a mente claramente em outro lugar. Foi quando ela decidiu. Não podia mais esperar. Gabriel, ela chamou suavemente. Preciso te contar uma coisa importante. Ele olhou para cima do celular irritado. Pode ser depois, Marina. Estou no meio de uma crise aqui. Não, ela insistiu. Precisa ser agora. É sobre nós. Gabriel suspirou. Colocou o celular de lado com impaciência evidente. O que é? Marina respirou fundo, as mãos suadas sob a mesa. Estou grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou completamente imóvel, o rosto perdendo a cor. Como assim grávida? A voz dele saiu estranha, sem emoção. Marina sentiu o primeiro gelo de medo. Estou esperando um bebê. Nosso bebê. Gabriel se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Isso não pode estar acontecendo. Não agora. Não assim. Marina também se levantou, confusa. Do que você está falando? Pensei que você ficaria feliz. Feliz? Gabriel soltou uma risada sem humor. Marina, temos um contrato, um acordo. Isso não estava previsto. Não fazia parte do plano. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Plano? Gabriel, você disse que me amava. Disse que o contrato não importava mais. Ele passou as mãos pelo cabelo, aquele gesto de frustração que ela conhecia bem. Eu sei o que disse, mas isso muda tudo. Como eu sei que não foi de propósito? Como eu sei que você não ficou grávida de propósito para me prender? As palavras dele foram como facadas. Marina sentiu as lágrimas começarem a cair. Como você pode dizer isso? Como você pode achar que eu faria uma coisa dessas? Gabriel estava em pânico, ela podia ver. Ele andava de um lado para outro da sala, a respiração acelerada. Preciso pensar. Preciso processar isso. Talvez você devesse considerar não ter. Marina sentiu o mundo desmoronar. O quê? Ele finalmente a encarou. E nos olhos dele Marina viu o velho Gabriel, o homem frio e calculista que ela pensava ter desaparecido. Não estamos prontos para isso. Eu não estou pronto. Podemos resolver isso de outra forma. Eu pago tudo. Clínicas particulares. O melhor cuidado. Ninguém precisa saber. Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me pedindo para abortar nosso filho? Não estou pedindo, apenas sugerindo que consideremos todas as opções. Gabriel tentou soar racional, mas apenas soou frio. Marina, seja realista. Isso complica tudo. O contrato, nosso acordo, tudo. Marina sentiu uma raiva como nunca tinha sentido subir pelo peito. Sabe o que complica tudo, Gabriel? Você. Você e sua incapacidade de lidar com qualquer coisa que não consiga controlar. Eu pensei que você tivesse mudado. Eu realmente acreditei. Mas você não mudou nada.
Na primeira dificuldade real, você volta a ser exatamente quem sempre foi. Um homem frio, controlador, incapaz de amar de verdade. Isso não é justo, Gabriel começou, mas Marina o interrompeu. Não é justo? Você acabou de sugerir que eu me livre do nosso filho como se fosse um problema a ser resolvido. Como se essa vida dentro de mim fosse apenas mais uma cláusula inconveniente do contrato. Ela colocou a mão sobre a barriga protetoramente. Eu não vou me livrar desse bebê. Vou ter esse filho com ou sem você. E se você não quer fazer parte disso, então não faz. Mas eu não fico mais aqui. Não consigo mais te olhar. Marina começou a sair da sala, mas Gabriel a segurou pelo braço. Espera. Para onde você vai? Ela se soltou. Não sei. Mas longe de você. Longe desse lugar. Não me toca. Não se atreve a me tocar depois do que disse. Gabriel deixou o braço cair. Marina, eu não quis dizer daquele jeito. Eu estou assustado, estou em pânico, eu não sei lidar com isso. Ela o encarou, as lágrimas escorrendo livremente. Você sabe o que é mais triste? É que eu estava começando a amar quem você é de verdade. Mas agora, eu vejo que não existe verdade em você. Existe apenas medo e controle. E eu não vou deixar meu filho crescer perto disso. Não vou deixar que você faça com essa criança o que a vida fez com você. Marina subiu as escadas correndo, foi para o quarto, pegou uma mala e começou a jogar roupas dentro de qualquer jeito. As mãos tremiam, as lágrimas atrapalhavam a visão, mas ela continuou. Gabriel apareceu na porta. Marina, para. Vamos conversar sobre isso com calma. Não há mais nada para conversar, ela disse sem olhar para ele. Você deixou muito claro o que pensa. Sobre mim, sobre o bebê, sobre nós. Eu fui idiota de achar que tinha algo real aqui. Mas não tem. Nunca teve. Foi sempre só o contrato. Só que agora eu violei os termos, não foi? Fiquei grávida. Que inconveniente. Gabriel entrou no quarto, tentou tocar nela, mas Marina se afastou. Por favor, não vá embora assim. Não dessa forma. Ela fechou a mala, virou-se para encará-lo. De que forma eu deveria ir, Gabriel? Sorrindo? Agradecendo por você ter me mostrado sua verdadeira face antes de ser tarde demais? Ela passou por ele, desceu as escadas. Dona Teresa estava no hall, tinha ouvido a discussão, as lágrimas escorriam pelo rosto dela também. Querida, não vai. Vocês podem resolver isso. Marina abraçou a governanta rapidamente. Cuida dele, Dona Teresa. Mesmo quando ele não merecer. A senhora é a única mãe que ele realmente teve. Marina saiu pela porta, pediu um carro de aplicativo. Pelo celular ficou esperando na calçada. Gabriel saiu atrás dela. Marina, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Ela não se virou. Você teve chances. Eu dei tantas chances, mas você escolhe sempre o medo, sempre o controle, e eu não posso mais. Não por mim, mas pela vida que está crescendo dentro de mim. O carro chegou, Marina entrou e só então olhou para Gabriel através da janela. Ele estava parado ali, na entrada daquela mansão enorme, parecendo menor do que nunca. Perdido, destruído. Mas Marina não podia mais carregar a dor dele. Tinha sua própria dor, agora, e uma criança para proteger. O carro partiu e Marina assistiu pela janela de trás a mansão ficando cada vez menor até desaparecer completamente, assim como desaparecia o sonho de que aquele amor impossível pudesse ter um final feliz. Ela colocou a mão sobre a barriga onde uma vida minúscula crescia, alheia ao drama ao seu redor. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou. Eu vou te proteger. Vou te amar o suficiente por dois. E vou te ensinar que amor não é controle, não é possessão. É liberdade, é escolha, é coragem. As lágrimas continuaram caindo durante todo o caminho até a casa de sua melhor amiga, onde ela tinha pedido para o motorista ir. Mas junto com as lágrimas, algo mais crescia. Determinação, força, a certeza de que, mesmo destroçada, ela iria sobreviver. Porque agora não era mais só sobre ela. Marina acordou no sofá da casa de Beatriz, sua melhor amiga desde a faculdade, com o corpo dolorido e os olhos inchados.
A luz do sol entrava pela janela, indicando que já era tarde. Beatriz apareceu com uma xícara de chá de camomila. Bebe, vai te fazer bem. Marina aceitou, sentindo o calor reconfortante do líquido. Obrigada por me receber assim de surpresa. Beatriz sentou-se ao lado dela. Você é minha irmã, Marina, sempre vai ter um lugar aqui. Agora me conta o que realmente aconteceu. E Marina contou tudo, sobre o contrato, sobre como tinha se apaixonado, sobre a gravidez e a reação devastadora de Gabriel. Beatriz a abraçou enquanto ela chorava mais uma vez, segurando toda aquela dor que parecia não ter fim. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Marina se sentia flutuando em um vazio, incapaz de processar completamente o que tinha acontecido. Seu pai apareceu no segundo dia, preocupado, querendo entender. Ela contou tudo a ele também, viu a culpa nos olhos de Reinaldo por ter sido ele quem inicialmente aceitara aquele acordo. Filha, eu sinto tanto. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Marina segurou a mão dele. Não foi culpa sua, pai. Foi escolha minha aceitar. E apesar de tudo, não me arrependo. Porque agora tenho isso. Ela colocou a mão sobre a barriga. Tenho alguém para amar incondicionalmente. Gabriel tentou entrar em contato inúmeras vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Marina bloqueou o número dele, não queria ouvir. Não estava pronta. Beatriz fazia de filtro, checando as mensagens no computador, oferecendo ler para ela. Ele está desesperado, Marina. Diz que cometeu o maior erro da vida, que quer conversar, que está buscando ajuda. Marina balançava a cabeça. É sempre a mesma coisa. Ele sempre quer uma chance depois que destrói tudo. Não posso mais viver nessa montanha-russa. Mas havia noites em que ela acordava no meio da madrugada, a mão sobre a barriga, e sentia falta dele. Falta do homem que ele estava se tornando antes do medo tomar conta novamente. 2 semanas depois, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era de uma instituição cultural japonesa, oferecendo uma posição de curadora para um programa de intercâmbio entre Brasil e Japão. A reputação dela, após o jantar com os investidores, tinha chegado longe. Pagamento excelente, moradia incluída, possibilidade de recomeçar em um lugar onde ninguém a conhecia. Marina estava tentada, mas havia uma vida crescendo dentro dela. Precisava de estabilidade, de raízes, não de mais mudanças. Agradeceu a oferta, pediu tempo para considerar. Foi Dona Teresa quem apareceu na porta de Beatriz 1 semana depois. Marina atendeu, surpresa ao ver a governanta ali. Posso entrar, querida? Elas se sentaram na sala. Beatriz discretamente saiu para dar privacidade. Dona Teresa segurou as mãos de Marina. Vim aqui por conta própria. Gabriel não sabe que estou aqui. Marina assentiu, ouvindo. A senhora precisa saber o que está acontecendo com ele. Ele está completamente destruído. Mal come, mal dorme. Só trabalha e vai para a terapia. Está tendo 3 sessões por semana agora. E ontem ele fez algo que nunca pensei que veria. Marina esperou. Ele chorou. Chorou de verdade pela primeira vez desde que era criança. Desmoronou completamente falando sobre você, sobre o bebê, sobre como destruiu a única coisa boa que tinha. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Dona Teresa, eu não posso mais me machucar. Não posso levar meu filho para aquele ambiente. A governanta acenou. Eu sei. E não estou pedindo que volte. Estou apenas pedindo que assista a uma coisa. Ela pegou o celular da bolsa, abriu um vídeo. É uma coletiva de imprensa que ele deu hoje. Marina hesitou, mas Dona Teresa colocou o celular na mão dela. Por favor, só assista. Marina apertou o play. Na tela, Gabriel estava atrás de um púlpito, dezenas de repórteres à frente. Ele vestia um terno escuro, mas parecia diferente. Mais humano, mais quebrado. Chamei esta coletiva para fazer um anúncio importante, ele começou, a voz firme mas carregada de emoção. Vou cancelar o acordo com a Silverstone International. Um murmúrio percorreu a sala. Esse acordo representaria bilhões em lucro para minha empresa, mas seria às custas de exploração de comunidades vulneráveis, de práticas ambientais destrutivas. Passei minha vida colocando lucro acima de tudo, acima de pessoas,
acima de valores, acima da minha própria humanidade. Mas alguém me ensinou que há coisas mais importantes que dinheiro, que integridade não se negocia, que amor é coragem para fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo. Gabriel parou, claramente emocionado. Também quero falar sobre algo pessoal. Minha esposa Marina está esperando um filho meu. Nosso filho. E quando ela me contou, eu reagi da pior forma possível. Deixei o medo me controlar. Disse coisas imperdoáveis. E a perdi. Ele olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando diretamente com Marina. Marina, se você está assistindo, precisa saber. Eu te amo. Amo você e amo nosso filho. Cometi o maior erro da minha vida ao sugerir que essa vida não era bem-vinda. Era medo falando, não meu coração. Meu coração quer vocês. Quer ser família. Quer ter a chance de ser o homem que você me ensinou que eu posso ser. Lágrimas escorriam abertamente pelo rosto dele. Não espero perdão, não mereço. Mas espero que um dia nosso filho saiba que o pai dele está tentando se tornar alguém digno. Alguém que você possa se orgulhar. Ele respirou fundo. E por isso, estou renunciando à presidência da empresa. Vou me afastar, buscar tratamento intensivo, trabalhar em mim mesmo. Porque percebi que todo o sucesso do mundo não significa nada se eu não conseguir manter as pessoas que amo. Se eu não conseguir ser o homem que meu filho merece como pai. Marina me ensinou algo que dinheiro nenhum compra. Coragem para sentir. Coragem para ser vulnerável. Coragem para reconhecer quando estou errado. A coletiva terminou com Gabriel saindo em meio a uma enxurrada de perguntas, ignorando todas. Marina estava chorando quando o vídeo acabou. Dona Teresa limpou as próprias lágrimas. Ele está despedaçado, querida. Mas pela primeira vez, está despedaçado da forma certa. Está permitindo que a dor o transforme, não que o endureça. Marina não sabia o que dizer. Parte dela queria correr até Gabriel, dizer que perdoava tudo, que poderiam recomeçar. Mas a parte racional sabia que gestos públicos não apagavam palavras privadas. Dona Teresa, eu não sei se consigo confiar de novo. A governanta acenou. Não estou pedindo que confie agora, só não feche completamente a porta. Pelo bem do bebê, se não por mais nada. Deixa ele provar que mudou de verdade, com ações, não apenas palavras. Os meses foram passando. Marina começou a trabalhar com traduções remotas, economizando para o parto e para o enxoval. Seu pai ajudava no que podia. Beatriz era um anjo. Gabriel respeitava a distância, mas enviava através de advogados depósitos mensais para ajudar com as despesas. Quantias generosas que Marina inicialmente quis recusar, mas seu pai a convenceu a aceitar. É responsabilidade dele também, filha. E pelo que sei, ele realmente renunciou à empresa. Está em tratamento intensivo. Talvez esteja realmente mudando. Marina estava com 5 meses de gravidez quando recebeu uma caixa pelo correio. Dentro, havia um urso de pelúcia feito à mão e uma carta. Ela reconheceu a caligrafia de Gabriel imediatamente. Leu com o coração acelerado. Marina, não espero resposta. Só quero que saiba que todo dia eu acordo pensando em você e no nosso filho. Estou em terapia, fazendo o trabalho difícil de entender meus traumas, meus medos. Encontrei as cartas da minha mãe, as li todas. Perdoei ela. Perdoei meu pai. Agora estou aprendendo a me perdoar. Não pelo que merecia o perdão, mas porque carregar essa culpa não ajuda ninguém. O urso foi feito pela Dona Teresa. Ela diz que todo bebê precisa de um amigo de pelúcia. Eu gostaria de poder ser muito mais que isso na vida do nosso filho, mas aceito qualquer papel que você permitir, mesmo que seja apenas depositar dinheiro e amar de longe, com amor eterno, Gabriel. Marina chorou sobre aquela carta, o urso apertado contra o peito. A barriga já estava grande, ela sentia o bebê se mexer, pequenos chutes que a faziam sorrir mesmo através das lágrimas. Estava com 7 meses, quando seu telefone tocou com um número desconhecido. Atendeu, hesitante. Era o terapeuta de Gabriel, pedindo permissão para falar. Ele estava passando por um momento particularmente difícil, uma sessão que trouxe à tona memórias traumáticas.
Pediu para entrar em contato com você, não para falar, apenas para ouvir sua voz. Sei que é muito pedir. Marina ficou em silêncio processando. Pode passar para ele. Ouviu a respiração de Gabriel do outro lado. Marina, ele disse, a voz quebrada. Obrigada. Por atender. Eu só precisava ouvir você. Saber que você está bem. Marina fechou os olhos, sentindo o bebê chutar como se estivesse respondendo à voz do pai. Eu estou bem. O bebê está bem. É menino. Ouviu Gabriel soltar um som entre riso e choro. Menino. Temos um menino. Sim, Marina confirmou, a mão sobre a barriga. E ele é forte. Luta igual ao pai. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Marina, eu sei que não tenho direito de perguntar, mas quando ele nascer, posso conhecer? Posso estar lá? Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Vamos ver como as coisas estão quando chegar a hora. Gabriel concordou. É mais do que mereço, obrigado. Obrigado por me dar isso. Marina estava no aeroporto 3 semanas depois, prestes a embarcar para o Japão para aceitar aquela posição. Era uma nova chance, um recomeço. Mas enquanto esperava na sala de embarque, os monitores mostravam notícias. E lá estava Gabriel, na tela, dando aquela coletiva. Marina assistiu novamente, e dessa vez viu além das palavras. Viu um homem destruído, mas reconstruindo. Viu alguém que finalmente tinha coragem de ser vulnerável. Viu o pai que seu filho merecia. Ela colocou a mão sobre a barriga onde o bebê chutava e sussurrou. Talvez eu ainda não saiba amar completamente, mas agora sei quem poderia me ensinar. Sei quem merece uma última chance. Marina pegou a mala, deu meia volta e caminhou em direção à saída do aeroporto. Para o futuro, para Gabriel. Para o que poderia, enfim, ser amor de verdade. Porque algumas histórias merecem finais onde o amor vence o medo. E essa era uma delas.